Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula começando hoje sobre, globalização. Vamos lá então, mãos à obra. O que é globalização, né? Globalização, pessoal, é um movimento que, segundo alguns historiadores, né, ele começou lá no mercantilismo, lá nas grandes navegações, né, em torno aí de 1400, final de 1400, início de 1500, né? A globalização, segundo eles, começou com a chegada do capitalismo na América, né, e a distribuição do sistema capitalista, a implementação do sistema capitalista aí no mundo inteiro, tá? Então vamos ver aqui o que está dizendo a nossa resposta. A globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais. O que ele quer dizer com isso, né? Integração com maior intensidade das relações socioespaciais, né, em escala mundial. O que ele quer fazer? O que ele quer dizer com isso, né? Que a globalização ela é intensificação, né, do comércio, da troca de mercadorias, da troca de informações, né, a nível cultural, a nível econômico, a nível, por exemplo, de influência governamental, tá? Então, assim, essa integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, o que é? Uma intensificação do relacionamento entre os países, né? Se aproveitando da tecnologia, né? Hoje o mundo ficou menor devido a tecnologias desenvolvidas aí para o setor de transporte, para o setor de telecomunicação, como internet, né, e antes telefone e todas essas coisas. Então o espaço mundial ele ficou menor, né? Ele ficou mais fácil de ser atravessado. E isso fez com que a troca de mercadorias, né, a troca de culturas até inclusive fosse mais rápida, né? Hoje em dia fosse e não só mais rápida, mas como mais intensa também, envolvendo um maior número de países, tá? Continuando aqui, ó. Instrumentalizada, né? Ou seja, né, o meio de instrumento que se utilizou como instrumento pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre, principalmente hoje em dia, né, por causa da internet, por causa de técnicas de produção, por venda de royalties de direitos, né, autorais, por exemplo, na fabricação de um remédio ou na fabricação de uma máquina, por exemplo, tá? Então a globalização, em suma, ela é a intensificação, né, do sistema capitalista, do sistema de troca de mercadorias, de trocas econômicas, de trocas de informação, tá? Então, de novo aqui, vou ler para vocês rapidinho, tá? A globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Beleza, gente? Continuando aí. O que aconteceu com a velocidade da comunicação na globalização e por quê, né? Aí aqui ele diz pra gente, há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais. Então vamos lembrar, que nem o professor colocou aqui, né, que o processo de globalização começou lá em 1500, mais ou menos, né? Na época do descobrimento do Brasil, né, um pouquinho antes aí a descoberta da América, né? Vamos falar, por exemplo, da troca de mercadorias. Vamos colocar o Brasil como exemplo. O Brasil tinha, né, como principal atividade econômica daquela época, né, a cana-de-açúcar, tá? A venda de cana-de-açúcar. Aí o que acontecia? O cara plantava cana-de-açúcar aqui, aí ele pegava toda aquela cana-de-açúcar, ele botava, tinha que esperar crescer, porque não tinha métodos agrícolas avançados, então era um crescimento natural. Aí ele ia ter que pegar as canas que ele colhesse, botar num carro de boi, esse carro de boi em estradas
rústicas, né, estradas de terra, tinha que atravessar uma grande distância para chegar até um porto, para lá no porto ele pegar um navio, que era um navio a vela, né, que nós conhecemos como caravelas, né? Aí essa caravela saía daqui, ia lá para Portugal, demorava até de vez em quando meses saindo daqui para chegar até lá. Quando chegava lá, ela ia ter o seu processo, né, de manufatura, né? Eles iam lá nos engenhos, iam transformar lá a cana-de-açúcar em açúcar refinado como nós conhecemos. Isso aí, nossa, demorava um baita de um tempo para acontecer, demorava meses para acontecer. E o que que fazia? Por causa dessa demora, né, de transporte, né, lembrando que lá na Europa, naquela época, era impossível plantar cana, né? O tipo de solo, as condições climáticas, né, não se adaptavam, né, ao plantio de cana-de-açúcar. E aí o que que acontecia? Todo esse trabalho para fazer o açúcar refinado fazia com que o preço dele fosse lá nas alturas, né? Não é que nem hoje que qualquer um aí pode ter um saco de açúcar aí dentro do seu armário, em casa, né? Naquela época não, açúcar, né, açúcar refinado era para quem tinha bastante dinheiro, tá? Continuando aqui, ó. E hoje não, né? Só, perdão, esqueci. Hoje não. Hoje, por exemplo, eu quero falar. Há pouco tempo atrás tinha um amigo do professor que estava lá na Rússia. Eu queria falar com ele, eu ligava meu WhatsApp, na hora lá ele atendia, estava vendo a imagem em tempo real dele, tá? Então, assim, a velocidade da comunicação ela influenciou demais no processo de globalização, na troca de informações, né? Inclusive, a gente está vendo aí na questão do Covid também, que até por causa da globalização, um vírus se espalhou muito rapidamente, né? De uma maneira que nunca tinha visto, nunca a humanidade tinha visto antes. Por quê? Por causa da globalização. São pessoas viajando para todas as partes do mundo, pessoas, empresários, pessoas que vão trabalhar, né? E que acabaram aí trazendo o vírus para cá, né? O vírus nasceu lá na China, depois ele se propagou pela Europa, depois ele veio para cá, para a América, para a África, tá? Mas isso num processo muito rápido. Por quê? Devido à globalização. O cara hoje tem a facilidade de pegar um avião lá em Pequim e vir para cá com a maior facilidade do mundo, tá? Antes, né, que nem o professor falou, a viagem lá de Brasil a Portugal levava até meses, né, para o cara sair lá de caravela e chegar até Portugal, tá? Continuando. Que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Então, assim, o processo de globalização hoje em dia, ele está muito, aliás, ele sempre teve, né, ligado ao tipo de tecnologia utilizada, né, na ocasião. Então, assim, o que hoje a gente acha maravilhoso, muito rápido, quase instantâneo, pode melhorar, pode ficar mais avançado ainda, né? Por exemplo, hoje uma viagem aí para a Europa aí demora 12, 13 horas, depende de onde você for, de avião ou um pouquinho mais. De repente aí com novas tecnologias, essa viagem pode demorar 2 horas, né? Então o que a gente fala hoje sobre tecnologia, sobre a velocidade de comunicação, de transporte, essas coisas, pode ser alterada por novas tecnologias, tá? Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado, sem dúvidas, né? O mundo continua mais globalizado. Nós só não podemos esquecer, gente, que ao mesmo tempo que a globalização é um movimento de integração humana, muitas vezes também ele é marcado pela acentuação das desigualdades, né, ao longo do mundo. Por exemplo, a gente vê várias partes do mundo, a maior parte do continente africano,
africano, boa parte aqui do continente sul-americano, né, da América Central, de países da Ásia aí, muitos desses países alijados do processo de globalização, né? Eles têm um papel dentro do processo de globalização, eles têm um papel secundário, um papel periférico, né? Nós vamos ver isso aí mais para frente, tá? Número 3, o que é aldeia global, né, pessoal? Aldeia global. Vamos olhar aqui, ó. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, que o professor falou, né, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global, né? O que é uma aldeia? São pessoas lá que convivem no mesmo lugar, que têm os mesmos costumes, tá? Isso seria uma aldeia global, uma aldeia mundial, tá? O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. O que ele quer dizer aí então com isso, né? Por exemplo, hoje eu quero comprar um videogame. Ah, o videogame aqui no Brasil, lá, o PlayStation 4, tá muito caro, tá custando aí R$ 2.000. Aí eu entro num site lá da China, lá onde, né, é a maioria dos produtos fabricados, apesar que o PlayStation 4 fabrica no Brasil, e de repente lá na China lá tá custando R$ 700, com o frete aí vai para 800. Aí eu compro o videogame lá. Pô, eu comprei coisas da China e que em 15, 20 dias chegaram para mim, né? Então, assim, não só a questão da compra, a questão comercial, mas, por exemplo, a questão cultural também, né? Hoje, por exemplo, na minha época não existia isso. Hoje, por exemplo, eu quero assistir um filme que acabou de sair, eu posso pagar um pay-per-view lá, o filme acabou de sair nos Estados Unidos, eu posso assistir na minha casa, né? Tem o Netflix, que é uma empresa americana aí, que o seriado lança lá nos Estados Unidos, no dia que passa lá, eu também consigo assistir aqui, né? Então, assim, não é só uma integração econômica, mas é uma integração cultural também, né? Inclusive, a gente pode ver, por exemplo, vocês, a minha própria geração também, né? Nós somos muito influenciados pela cultura estadunidense, né? Eu, por exemplo, que gosto de rock, gosto de diversas bandas de lá, aprendi o básico do inglês aí, cantando músicas, né, que eu gostava, aí eu fui estudando, jogando videogame, eu aprendi muito inglês também, tá? Não só eu, mas como várias pessoas. Hoje a gente vê, por exemplo, não é computador de mesa, é notebook, né? Não é rato, é mouse, né? Então, assim, até as expressões, né, da nossa língua aí, muitas foram, vamos dizer vulgarmente, aí, americanizadas, né? Receberam uma influência muito grande dos Estados Unidos. Fora a questão das multinacionais, né? Que são muito presentes aqui também, né? A gente, todas as nossas indústrias automobilísticas, elas vêm de outros países. Nós temos aqui McDonald's, Burger King, aí nós temos aí Coca-Cola, a presença das multinacionais nos outros países, principalmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos como o nosso, é muito marcante também, tá? E isso aí tudo também faz parte da aldeia global. Então, a aldeia global, né, o que quer dizer esse termo aí? É que o mundo ficou pequeno, então todo mundo hoje faz parte de uma mesma aldeia, tá? Em termos de tecnologia, em termos de cultura, em termos de telecomunicações e assim por diante, beleza? Cite um aspecto positivo da globalização e explique. Tem vários, né, gente? Assim também como tem vários negativos. Agora a gente vai pegar um aspecto positivo aí que o professor viu lá no texto, tá? Então, olha só. Por exemplo, a diminuição do tempo de entrega de produtos de um país para o outro, como o professor falou aí de comprar,
produtos da China, né? Que pode diminuir o custo de movimentação de mercadorias e assim diminuir o preço final das mercadorias. O professor falou que lá por 1.500 era muito custoso, né? A viagem da matéria-prima daqui para ir lá para a Europa, para ser processada, para poder voltar para cá como um produto manufaturado ou processado, demorava meses. Hoje não, hoje é jogo rápido, é mercadoria indo, vindo, sem parar, né? E isso faz o quê? Quando o fluxo, a oferta de um produto é maior, o preço desse produto tende a cair, né? Então, quanto maior a oferta de um produto no mercado, né, a tendência dele, do preço dele é cair. E como os custos hoje de transporte são menores, né, e o tempo que se leva também é menor, isso vai refletir no preço final aí das mercadorias, tá? Outro, a facilidade de comunicação entre as pessoas facilitada pela internet. Como o professor falou lá, né, que eu conversava com meu amigo que estava lá na Rússia, lá, ele lá na frente do Kremlin lembrou de mim, ligou, sabe que eu sou professor de geografia, falou, olha onde eu tô, que legal. Poxa, isso é fantástico, né? Quando eu tinha a idade da maioria de vocês aí, eu nem sonhava com isso. Era coisa dos desenhos lá da Hanna-Barbera, dos Jetsons, que aparecia lá o patrão falando por vídeo com o outro, mas isso não fazia parte da nossa realidade e eu duvidava até que isso fosse acontecer comigo vivo. E ainda espero que eu utilize bastante a tecnologia, tá, pessoal? Continuando aí, ó. Cite um aspecto negativo agora da globalização e explique. Olha lá. Acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios. Como o professor falou lá, alguns países da América do Sul, o continente africano, né, na sua grande maioria, grande parte da Ásia também, são pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? E justamente por causa da desigualdade implementada aí dentro do sistema de produção capitalista, que isso é assunto para gente para outra hora, tá? Mas por isso essas pessoas ficam alijadas do processo de globalização. A globalização para eles só tem aspectos negativos, não tem aspectos positivos como para nós aqui, né? Quanto mais subdesenvolvido um país, mais negativamente ele vai ser influenciado pela globalização, tá? Continuando aqui, ó. Em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante, tá? Aqui o professor colocou aqui a bandeira do Brasil, né, americanizada aí, né, com as cores aí da bandeira estadunidense. Por que o professor fez isso? Porque são muito da nossa cultura hoje, principalmente da cultura de vocês que são mais novos, são valores lá que vieram dos Estados Unidos para cá, da influência dos Estados Unidos para cá, por causa de diversos processos políticos aí que aconteceram aí durante décadas, principalmente no último século, né, que fizeram com que nós fôssemos nos americanizando aí cada dia mais, né? Então hoje o pessoal só quer ouvir música em inglês, rap em inglês, funk em inglês, né? E diversos outros ritmos aí. A maioria dos artistas aí admirados pela geração de vocês aí são americanos, né? Como o professor falou, a influência na língua e, por exemplo, a influência dentro da educação. O modelo estadunidense de educação nunca foi um modelo eficiente, nunca foi um modelo bom. E, no entanto, o Brasil há anos e anos e anos vem repetindo lá toda a cartilha da educação estadunidense, que é uma educação voltada para o mercado, mercadológica, mas que assim não faz muito sentido, pelo menos aqui para o Brasil, que é um país subdesenvolvido, tá?
Continuando então, nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia. O que é uma hegemonia? É uma ideia única, né? É algo único, homogêneo, sem mistura, né? Em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, no caso do Brasil e dos países subdesenvolvidos em geral. Né? Obliterando assim suas matrizes tradicionais. Um desses aspectos negativos, por exemplo, que a gente pode ver, se você olhar assim, olha que legal, né? Tem tanta fábrica de carro no Brasil, mas nenhuma delas é brasileira. Você já parou para se perguntar o porquê disso? Porque dentro do processo de globalização, os países dominantes, né, os países da América, os países da Europa, eles não desejam que o Brasil seja um país industrializado, porque quanto mais industrializado um país, mais independente economicamente ele vai ficar. Então, se a gente começar a fabricar, por exemplo, carros, aí a gente não vai querer mais comprar carro da Europa, nem carro dos Estados Unidos, nem carro do Japão, né? Se a gente fabricar tecnologia, computadores, essas coisas, videogames, né? A gente não vai ter necessidade de comprar de outros países, tá? Então isso aí influencia bastante também como um dos aspectos negativos da globalização. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus aí e se cuidem. Até a próxima. Tchau, pessoal.